Incertezas e dificuldades da segunda metade do governo Lula. Começa agora JBR News. Olá, você que nos prestigia diariamente com a sua audiência. Olá, meu parceiro Rodolfo Lago. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Também, Rodolfo, iniciando um conteúdo que a gente, pessoalmente, para quem está do outro lado, saiba, gostamos muito. Porque é como a gente fala, a política nua e crua, né? A Realpolitik, como os alemães gostaram, aliás, batizaram. Que é o que acontece para as decisões políticas acontecerem. Muita coisa que vai a público de Brasília, seja de Washington, seja de qualquer capital do poder, muitas vezes é o final da história. Mas como ela começa, é que vem a questão da política. E a gente vai trazer um pouco para vocês de como está começando essa segunda metade do governo Lula. E cá entre nós, né, Rodolfo Lago? Não está boa para o presidente, não. Porque iniciou o ano com essa pesquisa da Quest. Essa pesquisa da Quest desnudou para o mundo político uma realidade. Que o presidente da República chegou a um patamar aonde quem não considera bom o seu governo superou quem considera bom. Portanto, entre o favorável e o desfavorável está ganhando. O presidente, com isso, tem uma queda da sua popularidade. E esse termômetro cai muito bem no mundo político, ainda mais numa véspera de mudança dos comandos da Câmara e do Senado, já que o Congresso Nacional é que decide a vida do presidente da República. E na segunda metade, lembramos a vocês, o presidente tem um prazo muito curto, porque quem no Brasil quer disputar a reeleição, o último ano de governo é praticamente morto. Tem que se mostrar resultados até o final do terceiro ano, que é justamente um ano daqui para frente, janeiro de 26. E nesse ponto existem mudanças acontecendo no cenário, mas ninguém sabe se elas darão certo ou não. Por isso as incertezas e as dificuldades. E aí, Rodolfo Lago? Pois é. Um começo de ano muito complicado de fato, né? Essa pesquisa que o Instituto Quest divulgou na segunda-feira aponta muito para isso, né? Quer dizer, pela primeira vez a desaprovação do presidente é maior do que a aprovação. E aí, uma sequência de notícias aí ruins que em nada ajudam a melhorar essa situação. O Conselho de Política Monetária se reuniu na terça e na quarta-feira, aumentou em mais um ponto percentual a taxa de juros para 13,25% ao ano. Os combustíveis vão subir no sábado, ou seja, há uma pressão forte apontada aí pelo próprio Banco Central de que os preços das coisas ainda vão subir mais, quer dizer, a inflação vai aumentar. O governo já tinha apontado que esse é o grande problema hoje, o grande nó que precisa ser resolvido. Então, no meio dessa situação toda, o presidente Lula fala em fazer mudanças ministeriais para trazer mais para dentro do governo, mais para perto, os partidos da sua base no Congresso. Aí o presidente do principal partido da base do governo, do maior deles, aquele que mais prefeitos fez na eleição municipal do ano passado, que é o PSD, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, vai a um evento de empreendedores em São Paulo e diz com todas as letras, se a eleição fosse hoje, o presidente Lula não venceria. Sinalizando uma coisa com mais força ainda que ele já tinha sinalizado nas eleições municipais, que o PSD pode não seguir com Lula em 2026. Olha, a gente está falando aí do cara, o Kassab, que é hoje talvez uma das principais bússolas políticas do país. Quer dizer, não entrando aqui em questões ideológicas, mas o Kassab é um cara que sempre enxerga para onde o vento está soprando. Quando ele diz uma coisa dessa, ele muito claramente está enxergando que o vento nesse momento não está soprando para o Lula. E ele, Kassab, muito pragmático, desde a fundação do PSD, que ele disse que não seria nenhum partido de esquerda nem de direita, muito pelo contrário, o PSD sempre foi um partido que se alia a quem tem a perspectiva de poder. Se ele está dizendo isso hoje, ele não está enxergando a perspectiva de poder para 2026 no presidente Lula e no PT, enxergando a possibilidade de uma alternativa. Então,
o que diz o Kassab, a gente tem que prestar atenção. Principalmente, Rodolfo Lago, que além do Kassab ser, como você bem disse, uma bússola, um oráculo, né? Muitos, inclusive, colocaram o Kassab hoje no lugar do presidente José Sarney, que também sempre foi muito ouvido no mundo da política, porque o que ele fala normalmente acontece. Kassab hoje toma esse lugar, mas em especial porque Kassab há pouquíssimo tempo atrás, alguns meses, falava o contrário. Ele falava justamente que Lula era imbatível. Colocava, inclusive, o governador de São Paulo, de quem ele é secretário, fora do páreo, porque não valeria a pena Tarcísio Mota disputar a eleição presidencial, já que Lula ganharia de todo mundo. O jogo inverteu, o jogo mudou. E quando o Kassab sinaliza abertamente, publicamente, ele sinaliza para dentro do Congresso Nacional. E aí vem outras dificuldades que a Realpolitik nos mostra, que é justamente as composições partidárias, como você bem disse. Lula, que não queria fazer uma reforma ministerial ampla, pelo contrário, ele deixou claro na reunião ministerial que ele fez agora neste mês, que ele queria resultado e o critério para sair do governo seria resultado. Ele agora está sendo pressionado para realmente colocar mais pessoas do mundo político, inclusive o próprio ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que está aí sendo cogitado para ocupar uma vaga no Ministério da Agricultura, parece. De qualquer maneira, o que está chamando a atenção, Rodolfo, eu volto para você, é a possibilidade, quase certa, pelo menos na fofoca de Brasília, de que a deputada pelo Paraná, Gleice Hoffmann, vai ocupar um cargo não de ministra apenas, mas ministra palaciana, que fica ali ao lado do presidente, no lugar de Márcio Macedo, que é o secretário-geral da Presidência da República. Lembrando a você que teve no passado também recente a possibilidade de Macedo ser trocado por Pimenta. Pimenta era justamente o secretário de comunicação, foi tirado para a entrada de Sidônio Palmeira. Pimenta não entrou mais dentro da esplanada, muito menos do grupo palaciano, vai voltar a ser deputado federal porque ele também é eleito pelo Rio Grande do Sul. Já a Gleice Hoffmann, que estava na Câmara, agora é cotada para o lugar de Macedo. Toda essa modificação mostra claramente que o governo está preocupado, Rodolfo. Pois é, está preocupado, mas aí, vamos lá, todo mundo dizia que essa reforma ministerial ela aconteceria antes da posse dos novos comandos da Câmara do Senado. Ela não aconteceu. Por que ela não aconteceu? Justamente porque o Lula não consegue ter clareza de que isso vai reverter em mais apoio para ele, justamente por coisas como essa declaração dada ontem pelo Kassab. Então ele vai dar mais poder a partidos da base que não vão ter esse compromisso com ele. É um negócio complicado, então, que gera esse tipo de dilema e fez com que essa reforma acabasse sendo adiada. E aí é curioso também, quer dizer, qual o nome que começa a despontar nas conversas dessa semana como possível mudança? A presidente do PT, a Gleice Hoffmann, quer dizer, então uma mudança que se coloca, ela não seria com nenhum desses outros partidos, mas com o próprio PT, por algumas razões, e elas também acabam, de certa forma, sendo estranhas, porque o que se diz? Que a Gleice, como presidente do PT, poderia ajudar, né, nesse cargo, Secretaria-Geral da Presidência, que é aquele ministério que conversa com a sociedade civil organizada, ela podia ajudar a trazer mais a militância do PT para dentro do governo. Mas vem cá, o principal partido do governo não é o PT? Quer dizer, se o PT se o governo precisa se aproximar mais do PT, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa aí que está de alguma forma errada. Dizem que outra razão seria que a Gleice é próxima do próximo presidente da Câmara, Hugo Mota, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, não vinha sinalizando que ele seria um problema. Então é uma outra coisa também estranha. E finalmente, a Gleice, e as informações são de que numa conversa que ela já teve com Lula, ela até ponderou isso, a Gleice vinha, mesmo sendo presidente do PT, batendo muito no ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ela chegou a batizar a política econômica do Fernando Haddad de austericídio. Quer dizer, se a Gleice vai para dentro do governo, ela vai levar essa tensão que há dentro do PT
para dentro do governo, e que pode ajudar a enfraquecer o ministro Fernando Haddad e a política econômica. Se o problema do país é a inflação, enfraquecer o ministro da Fazenda nessa altura é uma boa ideia. Enfim, são diversas coisas nesse momento que mostram que, no mínimo, a situação ali está estranha. Está estranha, estranhíssima, ainda mais pelo que você acabou de dizer, que é justamente um dos vamos dizer, alicerces do governo é justamente a sua política econômica. Haddad, com todas as dificuldades enfrentadas, foi visto não somente por Arthur Lira, que está deixando a Câmara, mas também por Rodrigo Pacheco, como, entre aspas, um guerreiro. Porque as piores pautas e as mais difíceis de serem emplacadas nos 2 primeiros anos do governo Lula, ele conseguiu. Ele negociou com os parlamentares, ele conseguiu ter bom trânsito. Ou seja, depois de 2 anos se solidificando como ministro da Fazenda, o qual o mercado respeita, a entrada de Gleice pode colocar justamente turbulência numa área que não tinha turbulência. O mercado já anda nervoso por outras questões. Imagina se Haddad ficar na berlinda. O mercado vai ficar mais nervoso. E aí tem um outro ponto, Rodolfo Lago, que eu volto para você para a gente encerrar, que é a entrada de Davi Alcolumbre. Porque se tem Hugo Mota na Câmara, tem Davi Alcolumbre no Senado, como presidente. E se tem uma coisa que o governo já está assustado, é como Alcolumbre vai agir na sua presidência. Porque Alcolumbre pretende, muitas vezes, colocar as pautas de interesse da oposição em destaque. E, nesse momento, fazer uma coisa semelhante ao que Lira fazia, criar dificuldade para vender facilidade. Pois é. Enfim, o que está muito claro e hoje já se comenta na esplanada dos ministérios? Os animais sentiram um cheiro de bicho ferido na floresta, né? Kassab muito claramente isso, como o Alcolumbre pode se comportar no Senado, já começa a preocupar. Enfim, há um bicho ferido na floresta. E aqui a gente vai observar, porque Brasília é feita de feras, e feras indomáveis. Mas temos que encerrar, porque indomável é o nosso tempo, que já passou e estourou, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí. E deixando aqueles convites. O que você acha disso tudo? Comenta aí, porque a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.